Iniciando o conteúdo do segundo bimestre, nós temos como tema central, o eixo central deste momento, a noção, a ideia, as discussões, os debates em torno do que nós chamamos de movimentos sociais. Aqui a ideia é a gente fazer uma discussão acerca das suas características, do seu funcionamento, as suas formas de atuação e manifestação. Vamos pensar aqui uma relação entre o movimento social e a lei antiterrorismo criada já há alguns anos. Aqui, então, a nossa ideia é partir, no primeiro momento, de uma concepção mais ampla do que seria o movimento social, para que depois nós podemos olhar as particularidades, alguns contextos, algumas especificidades de exemplos aqui no nosso país, então de manifestações, de debates e de marchas, de acontecimentos dentro do nosso país. E aqui esse subtítulo, resistir hoje, resistir amanhã, resistir sempre, qual que é a base por trás disso? Qual que é a concepção política por trás disso? Que movimento social é um movimento de resistência. É um movimento político, está relacionado a diversas ideologias políticas, mas de uma maneira mais ampla é um movimento de resistência e busca por direitos, é um movimento relacionado aqui à conquista ou à transformação de uma realidade, criar condições para a transformação de uma realidade. É claro que pode significar outras coisas, a gente tem movimentos sociais que pensam uma transformação social, mas a partir de uma mudança para trás, uma mudança retrógrada, não uma alteração, uma transformação que traga novas formas de sociabilidade, novas formas de organização social, política e econômica, mas a gente está imaginando aqui que movimento social como um exemplo, como uma maneira, um tipo de resistência política. E aqui a gente pode trazer várias situações, várias ilustrações para isso. É comum ouvirmos movimento social quando acontece uma greve, uma passeata de rua, uma manifestação de rua, ou um ato de alguns partidos ou de pessoas organizadas em sindicato, ou pessoas que não estão presentes nem em sindicatos nem em partidos, mas que estão lá manifestando algum problema, que estão expondo algum problema, algum dado da realidade social, mas de qualquer forma é comum associarmos movimento social, a existência de movimento social, a marchas, a manifestações de rua ou a greve. Então, historicamente, tem sido dessa forma. A gente olhar o movimento social como a expressão política do descontentamento em busca de um objetivo, então, se utilizando da ferramenta desse modelo de ação que é ocupar as ruas de uma cidade. E aqui, então, a gente vai tentar responder esses 4 pontos. O que é o movimento social, como se organiza. Aqui, traçar e enumerar algumas reivindicações básicas. Fazer essa discussão dentro ali da lei antiterrorismo, se poderia ou não ser considerado criminoso. Aqui a gente tem essa imagem que coloca para a gente alguns termos interessantes também. Então, ali, militância, política pública, projeto político, participação, ação coletiva. Então, são termos que estão associados à prática e à execução de política, organização de atos políticos via movimento social. E essas ideias, esses termos, a gente vai se habituando a eles, a gente vai usando isso ao longo da aula, mas são termos que estão relacionados então aqui à vivência política dentro do movimento social ou de uma organização política. Aqui no link a gente tem uma reportagem que traz justamente isso. Então, como seria ou quais são as possibilidades de uma participação política das pessoas, dos indivíduos fora partidos. Aqui imaginando que partidos não são as únicas possibilidades e as únicas formas da gente interagir, da gente fazer intervenções políticas. Então, o que seria um movimento social? Como que a gente pode colocar isso em poucas palavras? Como a gente pode trazer a categoria de análise do movimento social ou o conceito movimento social? Então, basicamente, seria então uma ação coletiva
uma organização coletiva de pessoas que estão ali em busca de um objetivo político, de um objetivo econômico, social, ou essas três alternativas se moldam dentro de um objetivo comum, mas a organização coletiva de pessoas em prol de uma causa. E a gente pode considerar também um elemento central de movimento social, que é uma força potencial ou uma característica que ele possui de ser potencialmente criador de transformações, de criar as condições para transformações políticas e sociais. Então, se nós olharmos direitos conquistados, se a gente olhar direitos trabalhistas, se nós olharmos aqui direito ao voto, se a gente olhar criminalização de preconceitos como racismo e homofobia, eles vieram de movimentos sociais, de pressão exercida de movimentos sociais. Então, esses movimentos organizados através de partidos ou de pessoas que não são filiadas a nenhum partido, mas que identificam nessas causas uma ação importante, uma ação necessária para que esse direito se concretize. Então, é daí que vem essa ideia de de ser um potencializador ou de criar essas condições para uma transformação político-social de um país, ou de um contexto, de uma realidade. E aqui essa imagem, essa palavra de ordem, então da construção do poder popular, é um exemplo disso. Então, de democratizar o país, de trazer a população para as decisões políticas, não somente via instituições como a eleição, não só através da consulta que é feita de 2 em 2 anos à população para escolher um representante, mas criar mecanismos que essa participação seja mais orgânica, seja mais presente, seja mais concreta, que essa participação possa ter resultados efetivos no cotidiano da pessoa. Por exemplo, a gente poderia aqui organizar ou colocar as associações de bairros ou conselhos de bairro ou grupos desses, pensando aqui nessa possibilidade de conselho, para discutir as necessidades e o que precisa ser feito em uma região, em uma cidade ou numa cidade de uma forma mais ampla. Então, a ideia do poder popular é trazer de fato o poder político para as mãos das pessoas, não de qualquer pessoa, mas as mãos de trabalhadores, trabalhadoras, colocar aqui uma perspectiva de popular no sentido de trazer benefícios para as populações ou para as várias parcelas populacionais que são oprimidas, são vítimas de opressão. Estão pensando aqui população LGBT, população negra, população indígena. Então nós temos aqui esse exemplo, essa chamada de ordem do poder popular nesse sentido. E quais seriam as características as principais de um movimento social? Normalmente, então nós temos aqui, habitualmente, é comum o movimento social entrar em conflito político. Então a gente ter ali a oposição, essa disputa, esse embate de duas posições políticas distintas, em algumas vezes antagônicas, que são opostas entre si, mas que de qualquer forma trazem ali esse debate entre posições diferentes. Então, pensando no conflito político dessa forma, a gente pode ter ali, como nós estamos observando atualmente, recentemente aqui com as manifestações de grupos que defendem o governo Bolsonaro, de grupos claramente fascistas e de movimento antifascista, que colocaria ali uma oposição ao governo Bolsonaro, uma oposição ao fascismo, ao crescimento do fascismo no Brasil, a gente teve casos de conflito entre esses dois grupos. Aí já seria, além de um conflito político, um conflito, um choque, um atrito físico. Mas vamos imaginar aqui esse conflito político como o choque, o embate, a disputa de posições políticas. Nós temos aqui uma outra característica que, a depender do governo, a depender do contexto, da conjuntura política, do momento político, esses movimentos podem surgir como oposição a governantes ou podem surgir em defesa de um governo, ou defesa de uma forma específica de organização do Estado. Exemplo, nós tivemos historicamente o movimento negro, o movimento LGBT, que se colocou oposição a governos, independente de quem esteja lá, desse presidente, dos governadores, enfim, das pessoas que estavam exercendo o poder no momento,
pensando aqui, colocando ali como ponto principal que a luta, o combate, o enfrentamento ao racismo estrutural e à homofobia no Brasil não se concretizou, isso não vem sendo feito. A gente tem, historicamente, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento feminista, com movimentos que atuam de forma a serem oposição a governantes, colocando ali como ponto principal a não efetividade do combate a esses preconceitos, a essa sociabilidade, a essa forma de relações sociais, uma relação social, então um país, uma sociedade organizada de forma racista, machista e homofóbica, LGBTfóbica, transfóbica. Então, esses movimentos, esses exemplos desses movimentos sociais se colocariam aqui historicamente como oposição. Mas nós já tivemos momentos em que o movimento, por exemplo, dos trabalhadores, o movimento operário, atuou no sentido de defesa de um governante ou em oposição a um governante. A gente pode pegar, de novo, um exemplo recente, atual, esses movimentos que estão ali nas ruas, que estão em manifestação em defesa do governo Bolsonaro, em defesa do fechamento do Congresso, do fechamento do Supremo Tribunal Federal, da volta da ditadura, de intervenção militar, então movimentos que têm ali alguns elementos fascistas, e esses movimentos, então, de apoio a um modelo de organização política e de apoio mais amplo a um governo específico, no caso, o governo Bolsonaro. Então, essa situação de oposição e de defesa e apoio a um governante, a quem está, o grupo que está exercendo o poder político no momento, vai depender da conjuntura política, vai depender de vários outros aspectos. Mas existem essas duas possibilidades, de oposição ou de defesa de apoio a governantes. A gente tem uma outra característica importante, que é essa fiscalização da atuação do governo. Então, imaginando aqui investimento à saúde, investimento na área da educação, na área de moradia, a gente tem direitos e garantias constitucionais que colocam para nós, cidadãos brasileiros, o direito à moradia, o direito à educação e o direito à saúde pública universal. Mas nós vemos aqui no nosso cotidiano, na concretude do dia a dia, de que a saúde, principalmente nesse momento agora de pandemia, de o SUS entrando em colapso, a falta de investimento que vem de décadas, de sucateamento, de falta de médicos, de enfermeiros, de materiais básicos para atendimento, e agora a falta de UTIs. Então, um descaso, uma ação no sentido de manter o SUS desorganizado e desestruturado, vem cobrando ali os seus preços. Então, vem trazendo a morte de milhares de pessoas. Então, a gente pode ter manifestações que fiscalizam ali a ausência da atuação governamental no sentido de garantir saúde, de investimento, de ação para garantir uma saúde pública universal e gratuita. O mesmo pode ser dito em relação à educação. A gente sabe que a educação pública no Brasil tem seus problemas, tem sérios problemas. A gente tem uma desigualdade entre as escolas públicas gritante, pensando aqui entre escolas técnicas e escolas federais, como as escolas regulares, e entre escolas públicas e escolas particulares. Então, esse cenário de desigualdade na área da educação é cobrado nesses movimentos que fiscalizam, então, que reivindicam a educação, melhorias na área da educação. Então, esse ponto, a gente pode dizer isso em relação a esse ponto, essas ideias que trazem esse ponto. A gente tem uma outra característica que é interessante a gente observar. Existem alguns movimentos com lideranças claras, lideranças que acabam tendo ali, por conta do tipo de organização, por conta dos grupos que estão ali organizados, uma liderança mais centralizada ou uma liderança mais descentralizada. Como assim? Se a gente olhar o movimento sindical, a gente consegue identificar quem é o líder desse movimento. Se a gente olha para essas recentes manifestações de apoio, por exemplo, ao Bolsonaro, ou essas manifestações que aconteceram esse ano, criticando, colocando ali uma situação de inviabilidade do aumento da passagem, então a gente está falando aqui do movimento Passe Livre, são exemplos de movimentos sociais que a gente não consegue identificar uma liderança clara, a gente não consegue identificar um indivíduo, um grupo de indivíduos que estão ali
que encarnam, se colocam como lideranças para negociação, mediação, para debate, enfim. Então a gente tem essas duas possibilidades. Movimentos mais com lideranças identificáveis mais facilmente, então centralizados, e esses outros exemplos de movimentos com lideranças mais difusas. Então movimentos que se organizam principalmente em redes sociais. E uma outra característica, então pensando a última dessas cinco, a gente tem aqui essa atuação no sentido de busca de esses objetivos, então, como já tinha mencionado anteriormente, e de reconhecimento. Então, como assim reconhecimento? Trazer a público, na discussão pública, a importância de se colocar esse debate ou de colocar a garantia de um direito já existente ou reivindicar um novo direito, o reconhecimento a esse direito. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, os povos indígenas. Então, o reconhecimento da necessidade de a gente criar mais reservas indígenas, de aumentar o número de reservas indígenas, de a gente proteger os territórios já existentes. Então, nesse sentido. E a gente pode ter também diferentes formas de atuação, diferentes maneiras de atuação, de se colocar em prática essa organização, de reivindicar e colocar em prática essas reivindicações políticas. A gente pode ter uma luta mais institucionalizada. O que seria isso? Que coloca como central essa participação que está ali, por exemplo, como essa imagem coloca, as instituições políticas, então o Congresso. Então, trazer representantes desses movimentos na Câmara dos Deputados, no Senado, na Câmara de Vereadores, nas assembleias estaduais, ou prefeitos, governadores. Então, trazer pessoas desses movimentos sociais para a esfera institucional, imaginando um fronte de atuação na criação de leis ou de alteração de leis que coloquem ali ou que criem esses direitos ou que garantam esses direitos já existentes. Então, essa luta institucionalizada tem essas particularidades. A gente pode ter, por exemplo, alguns deputados que se identificam claramente, por exemplo, com o movimento LGBT. A gente tem hoje David Miranda do PSOL, a gente tem a Tânia Petroni também do PSOL, que também, no caso, tem uma pauta ecossocialista, mas são formas de trazer esse debate para a arena institucionalizada. A gente tem uma outra forma de atuação, uma outra forma de mobilização, que são relacionados a partidos e sindicatos. Então, aqui também nessa imagem, se a gente olhar o movimento operário, ele é historicamente ligado a partidos de esquerda. Aqui nessa imagem, a gente tem alguns exemplos. E o sindicato também relacionado normalmente a um partido de esquerda. A gente tem a CUT, que é a maior central sindical do Brasil, que é ali relacionado ao PT. Faz parte do partido político PT. A gente poderia citar outros exemplos, mas a ideia dessa vinculação de partidos e sindicatos é a gente ter essas mobilizações partindo dessas organizações partidárias ou sindicais. E a última, a gente partir de ONGs, então uma mobilização, uma organização tendo como ponto de partida ONGs. E aqui as principais estão relacionadas ao movimento ambientalista, a gente pode citar o Greenpeace, o WWF, SOS Mata Atlântica, Projeto Tamar, aqui no Brasil. Então são ONGs que colocam como debate central a preservação do meio ambiente. Então, uma outra maneira de produção econômica, de organização econômica, mas tendo ali como ponto de partida instituições ou órgãos que não são vinculados nem ao governo, nenhum tipo de governo estadual, municipal ou federal, ou nenhum partido. Então, são organizações, nesse sentido, não governamentais e independentes de filiação partidária. Existem outras ONGs também que lutam por desigualdade, no combate à desigualdade, na criação de uma nova política de segurança pública, ONGs que atuam no movimento indígena, e aí são vários outros exemplos, mas tendo, de novo, o centro, a base dessa mobilização, essas ONGs. Ok? Dando aqui continuidade, essa relação entre movimentos sociais e Estado
Mas, especificamente, a relação com as polícias, a gente tem aqui essa necessidade, a gente precisa enumerar dois pontos aqui. Que, primeiro, as polícias militares são convocadas pelos governos estaduais e elas têm ali a função de dispersar, de reprimir, de acabar ali com aquela manifestação. Então, nesse sentido, a gente diz que a organização polícia, a organização exército, ela entra, ela faz parte da organização estatal como um elemento de manutenção da ordem social, justamente pelo fato de serem chamadas, convocadas para reprimir atos, manifestações, protestos, greves que colocam uma crítica ou uma alternativa a essa organização pré-existente. Então, os movimentos comunistas, os partidos comunistas ou essas mobilizações que a gente vê quando acontecem, que estão acontecendo agora, por exemplo, são reprimidas pela polícia. Então, essas manifestações de oposição são reprimidas e, curiosamente, não tão curiosamente assim, nós olharmos para essas manifestações que se colocam em apoio, principalmente de novo, esse momento atual que nós estamos vivendo, essas manifestações que trazem vários elementos fascistas ou alguns grupos claramente fascistas, como aqueles grupo que se autodenomina 300 do Brasil, que são grupos armados, que podem ser caracterizados ali como milícias armadas, que estão em defesa do governo, aqui no caso do presidente Bolsonaro. Então, esse grupo não é reprimido. Inclusive, recentemente fizeram ali uma manifestação trazendo elementos abertamente racistas relacionados à supremacia racial, numa influência direta ali a um grupo chamado Ku Klux Klan dos Estados Unidos. Então, trazendo máscaras, máscaras brancas, trazendo tochas. Então, uma manifestação de caráter claramente, abertamente racista e também podemos dizer de caráter fascista, nesse sentido de eliminação, ou que pretende a eliminação de opositores, de ter esse caráter paramilitar, de ter esse caráter então armado, e esses grupos não são reprimidos, não são dispersados ou não são impedidos de realizar as suas manifestações. Ao passo que essas manifestações de oposição, historicamente, a gente tem exemplos e vários exemplos de repressão policial e de forte repressão policial. Então, essa relação entre movimento social e Estado, a partir dessa concepção de ordem, de manutenção da ordem, de estabelecimento da ordem, fica muito claro para a gente que a instituição polícia ela tem essa função, essa responsabilidade de garantir, de manter, de proteger essa ordem existente. Então, deixar bem claro aqui que nós não estamos falando de indivíduos, nós não estamos referindo a dos indivíduos que fazem parte da instituição polícia, nós estamos falando do órgão da instituição polícia militar. Isso nós estamos colocando aqui. Então, essa relação traz esses elementos para nós. E nós podemos trazer também uma outra característica ou um elemento de análise que seria essa concepção de movimentos sociais que colocam como pauta ou como objetivo então, essa transformação de uma realidade político-social e desses movimentos que nós vamos chamar de conservação, não que eles sejam conservadores, mas que eles colocam como finalidade, traçam como objetivo a garantia e a efetividade dos direitos já existentes. Então vamos pensar nesses exemplos aqui. Olhando para esse movimento de conservação, nós temos aqui uma greve por melhorias de condição de trabalho dos professores, então uma greve de professores. Então já existem nas leis trabalhistas uma série de garantias para o profissional da educação poder trabalhar. Então existem várias medidas estatais, federais inclusive, várias, por exemplo, o PNE, Plano Nacional de Educação, que coloca uma série de medidas para trazer melhorias à educação, à atividade profissional. Então, essas manifestações e esses exemplos são nesse sentido de conservação. Então, relacionados à manutenção de direito e à manutenção dessas garantias constitucionais já estabelecidas. E, por outro lado, nós temos esses movimentos de transformação que colocam como objetivo, colocam finalidade, então, alterar algum aspecto dessa realidade. Então, aqui no nosso caso, por exemplo, o direito ao aborto. Então, esse direito hoje no Brasil não existe, salvo casos específicos. Então, de estupro, de que traga risco à mãe e que coloque ali, que tenha
ali a condição de anencefalia desse feto. Então, nessas três possibilidades, o aborto é permitido. Fora isso, não. Então, essa organização pelo direito do aborto, pela criação desse direito que possibilita o aborto, é nesse sentido de transformação, está trazendo um dado novo para essa realidade. Ou, por exemplo, o MST, trazendo reforma agrária. Não somente uma reforma agrária, mas trazendo uma reforma que faça com que nós superemos ou que nós avancemos em relação ao capitalismo. Então, uma outra forma de organização política e econômica. Então, uma forma de superação ao capitalismo. A mesma coisa em relação à organização de movimentos relacionados ou pautados ali pelo socialismo, pelo comunismo. Então, são movimentos de transformação da ordem capitalista. Então, nesse sentido, transformação da realidade social, política e econômica. E já colocando alguns aspectos ditos anteriormente, movimentos sociais não são coisas específicas da esquerda, desse setor da esquerda, desse universo, desse espectro político à esquerda. Então, já citei exemplos de movimentos à direita, mas a gente pode citar outros. Então, por exemplo, em 2014, a partir de 2014, as manifestações pelo impeachment da Dilma, organizados ali principalmente pelo MBL e uma outra organização chamada Vem Pra Rua, que são movimentos sociais de organizações da direita, do espectro político à direita. A gente pode colocar outros exemplos mais antigos, que foi uma marcha organizada também pela Igreja Católica, setores conservadores que se colocavam contrários ao governo João Goulart, às reformas de base que estavam sendo planejadas e colocadas ali como meta do governo João Goulart. A gente pode colocar essas manifestações em defesa da ditadura, em defesa do ato institucional número 5, que é da tortura, da censura, da prisão política. A gente pode até mais para trás, colocando que o fascismo surge como um movimento social, o próprio nazismo na Alemanha surge como um movimento social, o integralismo aqui no Brasil também surge como um movimento social. Então, existem vários exemplos de situações de movimentos que são abertamente de direita, de ultradireita, de conservadores. Então, isso não é uma especificidade do campo político da esquerda. Isso tem que ficar claro. E a gente está vivenciando essa realidade hoje. Então, a gente está vendo exemplos de movimentos sociais, de grupos políticos opostos nesse momento. E uma outra coisa interessante, uma outra coisa importante da gente pensar é a relação entre democracia e movimento social. Se é possível nós termos movimento social, a existência, a liberdade de ação, de atuação, de mobilização, num contexto onde a democracia é ausente, ou num contexto em que essa democracia é fragilizada e a gente está num outro contexto político de ascensão do autoritarismo. Então a ideia aqui é a gente pensar justamente nisso, que para a existência de movimentos sociais, para que a gente possa ter movimentos sociais, a gente precisa ter uma democracia. É essencial, é fundamental, é um pré-requisito democracia para existir movimento social. E que esse esquema, então, simplesmente para a gente ilustrar isso. Então, a democracia seria um núcleo, um pouco mais aberto seria a cidadania. Então, para que haja cidadania, precisa também de democracia. E a gente pode imaginar que movimentos sociais são manifestações do que a gente chama aqui de cidadania. Então, no limite, movimentos sociais dependem da existência da democracia, ou de um Estado, de um país que ainda consiga manter o que nós chamamos de Estado democrático de direito, que é um país onde as leis colocam e garantem liberdades fundamentais para os seus cidadãos. Então, isso é fundamental. Nós não podemos, não é viável, não acontece movimento social sem democracia. E quando se manifesta, nós vemos ali a sua proibição ou a sua criminalização, no caso aqui da ditadura civil-militar que nós tivemos. A partir de 68, então com o ato institucional número 5, movimentos sociais, partidos políticos, partidos comunistas que já haviam sido colocados na clandestinidade e na ilegalidade anteriormente, então agora ainda foram se expandiu então essa perseguição a pessoas de oposição. Então, no momento de ditadura, o movimento social ainda existe como resistência, uma forma de resistência possível para aquele momento, mas
ele é criminalizado, ele é proibido e ele é duramente reprimido pelas forças policiais. Então, a existência da democracia é um pré-requisito para a liberdade, uma ampla mobilização e liberdade de ação de movimentos sociais. Num contexto de ditadura, ele vai se manifestar, mas dentro dessa condição de criminalizado, de perseguido e ilegal. Certo?